Queridos, brincadeiras à parte, essa é uma mensagem que ela é muito especial no quesito de que nós vamos seguir a partir de algo que foi liberado num momento muito especial para todos nós. O Imersão fala de uma nova estação. O Imersão fala de uma nova plantação, de uma nova oportunidade a partir do que Deus vai fazer nas nossas vidas. E cara, foi profundo, foi lindo ver o que Deus fez, porque fecho 10 anos logo em seguida com a igreja, e eu sempre tive a expectativa, quando nós tínhamos essas agendas com outro ministério, com a Bola de Neve, de estar indo a Porto Alegre, aonde fosse, e Deus sempre queimava no meu coração, mas nunca passou sobre nós a incumbência e a missão de preparar toda a logística, de estar por trás, de ter esse acesso aos ministros da forma que nós tínhamos. E eu afirmo, Deus preparou um tempo de mesa para cada um de nós lá. Deus nos renovou, e na mesa Deus renova, Deus ceia, Deus faz restituição com cada um dos seus filhos. E a partir disso nós queremos construir algo. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo de questionamento, é um mundo de afronta, de injustiça, mas por trás de tudo isso há uma igreja. Mas essa igreja ela precisa sair para fora. Essa igreja ela precisa ser mais vista do que nunca. Ela precisa estar visível, perceptível na sociedade. E sim, a igreja tem se mobilizado, tem se movimentado. Mas meu irmão, eu te afirmo, essa é a última hora. Essa é a última chamada para os eleitos do Senhor. Ô Glauber, tu quer nos assustar, nos aterrorizar? Não, pelo contrário. Eu quero só testificar que aquilo que Deus colocou sobre o teu coração, sobre ti, sobre a tua casa, testifica que você é um instrumento para essa geração. E se você ficou por detrás das malhadas, se você ficou dentro da trincheira, é tempo de você sair e começar a trabalhar em prol do reino. É tempo de você arregaçar as mangas e trabalhar em prol do Senhor da seara. Os campos já estão brancos, as pessoas estão sedentas pelo Evangelho. Cabe a nós, com cautela, discernimento, intimidade, sujeição àquele que tudo criou, conectados de espírito a espírito, buscarmos o Senhor a revelação, para então darmos continuidade àquilo que Ele tem confiado. E a Second House não é só sobre uma comunidade, ela é uma tenda que se expande para onde Cristo determinou. Coloca a tua mão sobre a palavra por um instante. Se você tem a sua Bíblia aí, coloca a tua mão sobre a palavra. Feche teus olhos, inclina a tua cabeça. Pai, nós queremos te adorar nessa manhã. Falaremos sobre um amor que nos alcançou e a forma que nós fomos amados. Nós disponibilizamos o amor ao próximo. Não há, Jesus, não há como nós testificarmos que amamos ao Senhor, a qual não vemos, se não conseguimos amar o nosso irmão, ao qual nós vemos, enxergamos. Por isso eu te peço que nessa manhã o Senhor nos ensine a sã doutrina, a disciplina do reino. O Senhor que é manso e humilde, digno de toda honra e glória. Que o Senhor venha nesse lugar e visite-nos de uma forma especial, e por intermédio da palavra fale aos nossos corações. Haja uma conexão nesse lugar. Como já falamos anteriormente, o Senhor é Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, ali é liberdade. O Senhor tem liberdade em nosso meio, Espírito Santo, para nos ministrar, para nos lavar, para nos purificar, para nos exortar, nos adequar para um tempo que está adiante de nós. Sendo assim, nós honramos a tua presença, em nome de Jesus. Queridos, falar sobre o amor de Jesus parece fácil, certo?
Amém, igreja? Mas se nós recebemos esse amor, que é um amor imutável, é um amor inegociável, nós estamos disponibilizando esse amor ao próximo? Nós estamos vivendo a palavra testificada em nossas vidas de uma forma clara? Nós estamos sendo a extensão de Jesus para os dias de hoje? Sabe, quando eu olho para a história dos discípulos, sempre aprendo. Sempre aprendo. Por mais que eu tenha lido, ouvido, alguém tenha me ensinado, eu visualizei e aprendi visualizando, ouvindo, o que for, sempre extraio algo diferente. Homens comuns, mas para uma chamada especial. Homens limitados, mas capacitado em alguém que é especial e sobrenatural. E esse é o tempo de eu e você olharmos todas as circunstâncias que estão ao nosso redor. Não é mais tempo de eu me preocupar se as minhas feridas estão saradas, se eu ainda tenho dificuldade de conviver. Eu preciso olhar para Jesus. E uma vez que nós colocamos os nossos olhos em Jesus, nos tornamos sarados e curados, plenos e aptos às chamadas do Evangelho. E o título dessa mensagem significa enraizados no amor de Jesus Cristo. E todos nós estamos passando por uma transição, amém? E toda transição em uma igreja, ela exige sensibilidade espiritual para discernir o que Deus está fazendo. Não se trata apenas de mudanças estruturais ou organizacionais, mas de um realinhamento do coração e da mentalidade do povo de Deus. Para viver esse novo de forma profunda, o alicerce precisa ser o amor de Jesus. Não há como eu dizer e testificar que eu amo a Jesus se eu não consigo conviver com as pessoas que estão comigo. E sim, tem gente que testa a nossa fé. Tem irmão que testa a nossa fé. Mas eles fazem parte da chamada e eu preciso aprender a amá-los como Jesus nos ama. O próprio Jesus nos ensina a amar até mesmo os nossos adversários. Eu vi uma encenação de um grande homem de Deus, e ele pegou um lutador para encenar. E nessa encenação o cara era grande pra caramba, posturado para o combate, guarda alta, um frente a frente para o outro. E ele disse: quando nós estamos num combate, quando nós vamos de frente para o nosso adversário, e há um combate, há um conflito, quando nós nos posturamos para um golpe, para desferir um golpe, a primeira reação do nosso adversário é o quê? Defesa. Se defender. E isso foi genial, porque eu nunca tinha visto por essa parte. Mas quando nós pegamos os nossos adversários e em vez de agredi-lo, o amamos, e então ele abraçou esse homem e desferiu um abraço. Sabe, é tempo de eu e você olharmos para as pessoas que nos perseguiram, que nos afrontaram, e é difícil. Essa palavra ela precisou ser gerada com muita lágrima no Senhor. Porque sim, eu tenho coisa a ser tratada no meu coração. Tenho muita dificuldade de convívio, de aprender. Mas se eu quero um encontro genuíno e estar face a face com o Senhor, eu preciso entender que a palavra precisa me marcar, me ferir com uma fome e uma sede, e ser por completo quem Ele me chamou a ser. Mas qual é a nossa reação quando nós visualizamos o nosso adversário? Qual é a nossa reação quando nós visualizamos aqueles que nos perseguiram, aqueles que nos afrontaram, aqueles que nos difamaram, que tinham a intenção de nos derrubar? Pegamos a espada, assim como Pedro fez com Malco, e arrancamos a orelha de Malco. Buscamos uma justiça que é santa, ao nosso entendimento. De santa não tem nada. Deus precisa ser o alicerce, o amor de Deus precisa ser o alicerce base nessa estação. Ele não apenas nos transforma individualmente, mas também molda a comunidade, pois nos ensina a amar, servir e caminhar juntos em unidade. Nós só iremos chegar no propósito, no entendimento, na compreensão por completo,
se a unidade que se testifica no nosso meio for alicerçada no amor de Jesus Cristo e replicada em amor um para com os outros. E é interessante, porque o reino de Jesus ele é muito mais profundo do que nós imaginamos. E essa transição só será plena se estivermos, número 1, repita comigo, sujeitos à vontade de Deus. E essa sujeição ela exige maturidade e discernimento. Você entendeu o que você acabou de falar? Sujeitos à vontade de Deus, sujeitos em gratidão, não por escravidão, pois o nosso Deus nos fez nele livres de toda culpa, de toda sentença, de toda dificuldade. Ele nos fez livre nele. Mas nós vivemos os dias acelerados, certo? As muitas tarefas nos tiram do foco do propósito, nos tiram da intenção do ID genuíno e verdadeiro, que nada mais é amar a Deus acima de todas as coisas, e sim, ao próximo como a nós mesmos. Se nós dizemos que nós amamos Jesus, e eu escutei algo ontem em um casamento que me fez refletir e foi interessante, e é uma chave para uma compreensão também no quesito disso. Em Efésios vai falar para a mulher se sujeitar ao seu marido, amém? Mas essa sujeição ela é interpretada muitas vezes como ter que aguentar, ter que suportar. Não, é uma sujeição em suporte. E esse suporte vai destravar algo crucial na chamada do marido. Se a mulher se sujeita ao seu marido em gratidão, em amor, em entendimento, em compreensão, em paciência, ela consegue com que seja destravado que o seu marido a ame como Cristo amou a igreja. Uma coisa liga a outra. Não há como um ser uma coisa e outro ser outra. Não há como eu amar Jesus e não amar o próximo. Não há como eu amar o próximo. As coisas andam juntas. Nós precisamos começar a entender a respeito da profundidade das Escrituras. A Escritura ela é alimento. A palavra ela é alimento sólido. Nos dá capacidade para vencer as dificuldades. Mas nós nos tornamos praticantes, ativos na chamada da palavra. Eu quero que você vá comigo para a sua Bíblia, em Tiago 4, a partir do verso 7, por gentileza. Tiago 4, a partir do verso 7. E a gente sempre entendeu esse negócio de ser submisso à palavra, a mulher ser submissa ao marido como é algo errado, né? Submissão significa missão de auxílio. Eu também estou na missão. Eu também estou encarregado, eu não sou um infeliz que fiquei para trás. Nós somos encarregados de algo grande com o Senhor, uma missão específica, missão de auxílio. Tiago 4, a partir do verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Até aqui. Queridos, e essa justiça que paira sobre nós é uma justiça maldita. Criamos um tribunal de julgar as pessoas.
Que Deus tenha misericórdia do nosso coração justiceiro. E aqui fala alguém que tem que lutar contra ser um justiceiro de uma causa que não provém do alto. Muitas vezes eu visualizei, em períodos recentes, gente, não falo de anos, falo de meses, visualizei, e isso sufocou, isso mexeu com o meu coração, e eu não fui alguém agradável. Eu criei no meu coração uma justiça que não é santa, uma justiça que não é do Senhor. Mas houve tempo para arrependimento, houve tempo para compreensão e entendimento de todas as coisas. Isso é a chave para uma igreja saudável. Provérbios 3, verso 5, não precisa abrir. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Que dificuldade de ler e praticar essa palavra. Confiar no Senhor de todo o nosso coração e não se apropriar das nossas características, dos nossos entendimentos, das nossas razões. Isso é difícil, absurdamente difícil. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu profetizo, Second House, que nós reconheceremos o Senhor em todos os nossos caminhos e Ele endireitará, aplanará o nosso caminho, endireitará as veredas rumo ao encontro com o noivo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Você repara que sempre vem com uma recompensa. Tema ao Senhor. Eu temo ao Senhor. Não, é por gratidão. E consequentemente o mal não me alcança. Eu evito o caminho do mal. E o Senhor endireita as veredas de um caminho alicerçado e aplanado no amor de Jesus. Número 2, repita comigo: conectados ao amor de Jesus. Mas como alguém que está conectado mesmo, conectados ao amor de Jesus. Isso é profundo, igreja. Permitindo que o seu amor nos transforme primeiro, para então sermos agentes de transformação. Quando nós tivermos essa mentalidade e essa compreensão de que eu permiti que o Espírito Santo me confrontasse, de que o amor de Deus me tratasse, me curasse, e então eu dei liberdade, eu não fui orgulhoso, eu não fui vaidoso, eu me torno com naturalidade um agente de transformação. No meu lar, no meu trabalho, no meu ciclo de amizade, eu me torno um agente de transformação, porque optei, escolhi estar conectado ao amor de Jesus. Nós precisamos cavar um pouquinho mais, e ir um pouquinho mais profundo nesse amor que lança fora todo medo. Efésios 3, por gentileza. Efésios 3, verso 16. Enquanto você acha, repita comigo: obrigado, Espírito Santo. Efésios 3, versos 16. Diz a palavra do nosso amado: oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Conexão em amor.
A gente consegue se conectar em amor com muitas pessoas, certo? Um exemplo claro é a nossa esposa. Eu não vivo sem minha esposa. Eu não ando sem minha esposa. A gente briga, a gente se escabela, às vezes, mas a gente se ama além de todas as coisas. Essa é uma expressão de conexão de amor. E se você não tem, você vai se conectar primeiro com o amor de Jesus. E Ele vai te dar uma varoa, um varão para você se conectar em amor. Resta você orar e ir para o monte da vigília. E Deus vai socorrer a tua oração. Conexões de amizade. Outra próxima, filhos. Isso é uma conexão de amor. Eu sou um pai babão. Eu babo pelos meus filhos. Eu olho eles e eu digo, como Deus é bom. Olho, exorto em amor, cuido. E peço para que Deus os leve a um pleno conhecimento de quem Ele é. O desejo do meu coração é que eles alcem voos muito maiores do que eu, na minha humanidade, já imaginei. Que eles cheguem em lugares que Deus já preparou para eles. Que eles sejam um homem e uma mulher de valor, de princípios. Porque sim, estão sendo gerados em um lar de princípios que amam a Deus. E é muito fácil a gente expressar com a nossa esposa, com os nossos filhos, com a nossa patota de amigos, mas e na comunidade como um todo? Amar como Ele nos ama. E a palavra fala comigo primeiro, igreja. Senão eu sou medíocre de vir aqui falar algo sem tentar viver pelo menos Ele, sem tentar entender esse processo primeiro. O amor de Jesus vai ser crucial para essa estação. Se nós estivermos enraizados no amor de Jesus Cristo, certamente nós conseguiremos amar e nos sujeitarmos uns aos outros em amor, em paciência, em compreensão. E a igreja cresce, multiplica. Você exerce a sua chamada com excelência. Você alcança o favor de Deus. Você multiplica, você estende, você alarga a tenda. E você chega em Aceguá, você chega em Melo, você chega em Montevidéu. Você alcança as regiões Candiota, você alcança Pedras Altas, você alcança Pinheiro Machado. Nós alcançamos porque nós amamos a Jesus, compreendemos que precisamos amar o próximo. E a igreja cresce, multiplica e alarga a sua tenda. O evangelho é fácil, gente. A gente é que dificulta ele. Difícil é matar as nossas vontades, as nossas características serem sufocadas dentro de nós. Número 3, multiplicando esse amor no corpo. Eu quero que você repita comigo: multiplicando esse amor no corpo. Nós somos o corpo de Cristo, e Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. E às vezes a gente está preocupado, e de uma forma diabólica, eu posso dizer, a gente quer ocupar um lugar que é do cabeça. A gente quer estar num lugar de evidência que é de Jesus, o cabeça. E sabe o que é mais fascinante? Que o corpo ele tem vários membros, órgãos, e cada um tem uma funcionalidade específica para o desenvolvimento do corpo. Eu não me recordo agora se é o fígado, se é o rim, que tem centenas de funções. E às vezes você é um rim no corpo, ou um fígado, não sei. E Deus te usou para fluir de uma forma especial, mas você quer estar lá na evidência. Não, meu irmão, você é importante onde você está, para o crescimento saudável da igreja, debaixo de uma sujeição daquele que tudo criou, o amando e replicando esse amor que nos alcançou. O evangelho é fácil, a gente é que dificulta. Compartilhando, servindo e edificando uns aos outros em amor. Eu conversava com um pastor quando ele me pediu para mim trazer a palavra, e ele me dizia: Glauber, eu quero que tu compartilhe com a igreja uma palavra sobre o amor de Jesus, porque isso vai ser o fundamento base para essa igreja nessa estação. E sabe, igreja, poder olhar para tudo que nós estamos vivendo nos últimos anos aí.
Se nós não estivéssemos enraizados no amor de Jesus, nós já teríamos sido sucumbidos pelas dificuldades e limitações. Quão grande foram as provações e dificuldades que nós transicionamos e avançamos, porque o amor de Jesus era o nosso respaldo principal. E aí, na figura do pastor, da pastora e da Julie, e em memória ao Samuel e ao nosso querido Gael, nos tornamos uma igreja, sim, com dificuldades, sim, com limitações, mas com uma fome e um desejo pela chamada de Jesus em prol das nossas vidas, que isso é contagiante. E se você está aí no meio da multidão, eu oro para que você receba o espírito do apóstolo André, que no meio da multidão, atrás da multidão, ele se encarregou de prover as estruturas para um grande milagre. E você vai começar a desenvolver, aí no seu secreto com Deus, esse ministério, essa chamada, para que você possa exercer com autoridade. Toda vergonha, toda dificuldade, todo questionamento de que você não era capaz, Deus está quebrando hoje. Você é apto para Jesus. Você é amado por Jesus. Se você o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida, se você optou pelo batismo, se você já entendeu Ele como o Senhor, o alvo da sua vida, você é um instrumento de transformação. Todas as palavras que chegaram até você, de que você não era capaz, de que você era o mesmo, nós declaramos no mundo espiritual rechaçadas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Você é livre para fluir na sua chamada, na chamada evangelística, na multiplicação. Deus coloca autoridade sobre a tua boca para falar, a autoridade sobre a tua vida para evangelizar, para falar sobre o amor de Jesus, para declarar o amor aos quatro cantos dessa cidade. E se for da vontade do Senhor, fora dela, você se torna um agente de transformação no seu lar, na sua família, no seu trabalho. E a transformação, ela é cristocêntrica, nos faz entrar no centro da vontade do Senhor. João 13, verso 34. Por gentileza, pode abrir a sua Bíblia. João 13, verso 34. Diga mais uma vez comigo: obrigado, Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor a partir do verso 34 em João 13: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Como eu os amei. Jesus, ainda falta compreensão em nós, Jesus. Ainda falta entendimento em nós, Jesus, de que esse amor que nos alcançou, ele precisa ser replicado, Senhor. Uma vez que nós éramos órfãos, perdidos, cativos a pecados, o Senhor nos fez livres de todo o cativeiro, Senhor, livres de toda a opressão, de toda afronta, de toda sentença maldita. Trocou as nossas vestes, Senhor, e nos fez trilhar um caminho, enraizados juntos ao Senhor. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E discípulo é diferente de seguidor. Discípulo anda próximo, se dispõe. Seguidor só quer o milagre. Seguidor só quer evidência. Deus está chamando os verdadeiros discípulos para essa última hora. Pessoas que o amam, que o honram e replicam esse amor em gratidão. O amor de Jesus é o que sustenta qualquer transição e garante que a igreja não apenas passe por mudanças, mas produza frutos através de um amor genuíno.
Repita comigo: eu creio que como igreja produziremos frutos genuínos. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E com base nesse amor de Cristo sobre as nossas vidas, ao qual foi depositado sobre cada um de nós, recebemos esse amor que é imutável e inegociável. Temos a capacidade de discernir e multiplicar esse amor sobre os outros. E através de uma maturidade, por intermédio do amor de Cristo em nós, conseguiremos revelar a todos a face de Jesus, que se revelou sobre nós. Uma vez que a face de Jesus se revelou sobre nós, e nós optamos por sujeição a andar sobre a sua palavra, sobre os seus ensinamentos, as pessoas serão edificadas, elas serão saradas, elas receberão um amor que nunca receberam, elas serão curadas nas suas enfermidades, na alma, no espírito, e avançarão para o novo de Deus. Agora eu quero que você se coloque de pé junto comigo e abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2, verso 9. Nós vamos declarar essa palavra como igreja. Eu quero declarar que esse é o tempo que nós iremos experimentar de uma profundidade, de um relacionamento genuíno com o Senhor. Esse amor vai nos aperfeiçoar, ele vai nos entrelaçar, ele vai nos tornar forte, aptos ao revide, ao embate, à afronta. Nós seremos alicerçados em um amor que é aquele que lança fora todo medo e nos faz mais do que vencedores. 1 Coríntios 2, verso 9. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, que Ele tem nos dado gratuitamente. Dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais não têm o Espírito, e o Espírito não aceita essas coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, pois elas são discernidas espiritualmente. Para quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse é o tempo que virá sobre a Second House, a mente de Cristo, e será revelado o amor, o caráter de Cristo. Nós seremos aperfeiçoados em amor, porque Ele nos amou e Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o tempo, igreja. Esse é o tempo. Essa é a hora de entendermos a profundidade, o discernimento e a revelação, não com ensinamentos humanos, não com compreensão humana, não que não vá haver instrumentos, pessoas, mas esse ensinamento será espiritual, será uma habilitação nova. Nós receberemos, coloque essa mão sobre a sua cabeça, nós receberemos a mente de Cristo, a estrutura espiritual, para discernirmos tempos e estações, e anunciarmos com autoridade: é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus sobre nós. Como igreja, nos sujeitamos em amor
debaixo da palavra. Se você crê, você pode sentar celebrando e dando uma forte salva de palmas a Jesus, que é santo, justo e fiel. Aleluia! Sim, Espírito Santo, sim. Sim, Jesus. O amor de Jesus, ele é suficiente. Ele é suficiente. No seu amor nós somos aperfeiçoados. E aqui em 1 Coríntios, Paulo nos ensina que aqueles que amam a Deus têm acesso ao que Ele preparou para eles. Pois o Espírito Santo revela a sabedoria divina. O que Deus tem para nós não está mais oculto. Não está mais oculto. Mas é compreendido por meio do Espírito Santo, que nos dá discernimento, revelação espiritual. Para quem não tem o Espírito, essas verdades parecem loucura, mas os que vivem no Espírito podem entender a mente de Cristo sendo revelada a nós. E então nós nos tornamos instrumentos para que outras pessoas tenham a mente renovada. Renovada a mente de Cristo sobre nós. Quem ama a Deus recebe revelação a respeito da sua vontade, da sua parte, e vive com a mente de Cristo, enxergando a realidade divina. Quando eu disponibilizo a minha mente a ser uma mente de Cristo, é como se algo descortinasse na minha mente e eu pudesse receber a revelação por parte de Jesus Cristo na sua plenitude. Andamos, trilhamos, transpomos, passamos por dificuldades, mas o Senhor tinha a intenção de nos aperfeiçoar, de nos fazer alguém diferente. A intenção do Senhor nunca foi nos fazer alguém ferido e machucado para ficar para trás, questionando o Evangelho de Jesus. Não, isso não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele nos cura, nos troca as vestes, nos equipa quando for para a batalha e nos coloca na condição que Ele determinou. Uma igreja apaixonada por Jesus, ela não visualiza as dificuldades como um limitador da sua fé, mas sim como um trampolim para alcançar o próximo milagre. A igreja que entende, que discerne isso, é a igreja que está enraizada com o amor de Cristo nas suas vidas. Esse é o tempo em que a profecia que foi liberada a cada um de nós, de Ageu 2, verso 9, de que a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. Esse é o tempo dela se cumprir. E sim, ela é maior em número de pessoas, ela é maior em conteúdo do que nós vamos ter espiritual, ela é maior em estrutura, tudo fala em uma ampliação. Tudo bem? Mas nós precisamos estar prontos para essa ampliação. A chave para isso: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Senão, não iremos acessar de uma forma clara e objetiva. Deus está preparando um tempo de renovação no meio da sua igreja. Deus está curando feridas. Haviam pessoas que estavam no nosso meio que tinham dificuldades de convívio com a própria família. Deus está te dando estratégias. Você vai ser curado, você vai ser restaurado, para que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida, para que o nome de Jesus seja lembrado na tua vida, sobre o tempo que Ele determinar. O louvor pode subir, por gentileza. Nós vamos rumar para a Santa Ceia em seguida. Mas eu quero que você feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos por um instante e reflita naquilo que Deus tem para com você. O Espírito Santo está trabalhando no nosso meio. Ele está fazendo coisas novas. Coisas novas. Colossenses 3,
Verso 1, a palavra vai dizer: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Deus. Sim, Senhor, a nossa vida ela está escondida por intermédio da tua morte. O Senhor sepultou a nossa escravidão, Senhor. O Senhor se fez por cada um de nós. O Senhor se entregou. O Senhor se fez por cada um de nós. E nós queremos celebrar com júbilo, com cânticos, com salmos, com expressões, gestos do nosso coração. Nós queremos expressar o nosso amor pela tua presença, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Que haja um impacto da tua presença nas nossas vidas, Senhor. Não queremos mais viver como pessoas que não têm um destino, não têm um foco. Mas para isso nós já pedimos aqui a mente de Cristo sobre nós. Uma mentalidade cristocêntrica sobre nós. Para entender, compreender e então exercer, de fato, aquilo que é nosso. Enquanto o louvor prepara, eu quero que você se coloque de pé e se prepare para a ceia e para adorar o Senhor. Mas não se desconecte do que Deus está fazendo aqui. Nós vamos ministrar um louvor, logo em seguida nós vamos partir para a ceia. E a ceia é o ápice. A ceia é a ceia. É o momento. Eu quero te convidar a se permitir ir mais próximo do Senhor, a abrir o seu coração e permitir que Ele toque no profundo do teu espírito. Vamos adorar.